Anota isso para você nunca esquecer. Sempre que o intervalo de confiança começar de um valor decimal e ir até um número inteiro, a gente sabe que não existe correlação estatisticamente relevante. Então começa em 0,5, vai até 2. Começa em 0,87, vai até 5,31. Imagina que começasse em 0,99 e fosse até 5. Todos esses casos são valores em que a gente não tem uma relevância estatística. Isso é fundamental. Só vai ter relevância estatística quando tiver um intervalo de confiança, como tem ali no primeiro momento, antes do ajuste para a idade. Então, o primeiro intervalo de confiança era de 2,19 até 6,27. Por que isso significa? O que isso significa, o intervalo de confiança? Significa, esse intervalo de confiança é de 95%. Então, significa que tem 95% de chance daquele grau de associação verdadeiro estar contido naquele intervalo. Então, no caso, por exemplo, de 0,87 até 5,31, significa que a associação, nesse estudo, entre hipertensão e o hábito de vida sedentário tem 95% de chance de estar contido entre 0,87 e 5,31. E por que a gente não vai considerar relevante estatisticamente começando em 0,87? Porque significa que ao mesmo tempo em que existe a chance do sedentarismo ser um fator de risco para a hipertensão, então imagina que, digamos que o odds ratio verdadeiro seja de 3. Significa que tem 3 vezes mais chance do paciente sedentário ter hipertensão. Mas também existe a possibilidade do valor verdadeiro ser, por exemplo, 0,9. E aí, se for 0,9, significaria que o sedentarismo seria um fator de risco que seria um fator protetor contra a hipertensão e não um fator de risco. Diminuiria em 10% o risco. Então, isso é muito importante você entender. Quando começar de um valor decimal e finalizar num valor acima de 1, a gente não tem nenhuma conclusão sobre aquele assunto. Quando começa acima de 1 e termina acima de 1, a gente tem certeza que foi um fator de risco, pelo menos nesse estudo. E quando começa num valor decimal, por exemplo, 0,5, e termina também num valor decimal, por exemplo, 0,8, um valor decimal abaixo de 1, claro. Então, 0,5 até 0,8, 0,5 até 0,95, nesse caso, a gente sabe que é um fator protetor. Então, memorize isso, isso é muito importante.